Já de volta com o nosso estilo de vida ao vivo pelo Amazonsat, segundo bloco do programa, nessa manhã de quinta-feira bem ensolarada em Manaus. Mas está um clima gostoso até. Como é que está o clima aí na sua cidade, na sua região? Bom, hoje é dia 11 de abril de 2013 e agora a gente vai falar sobre o egoísmo, viu? Será que egoísmo é uma característica natural dos seres humanos ou é uma característica que aparece com o tempo, viu? Conforme as experiências vividas. Como lidar com esse sentimento que pode ser ruim se ele for exagerado para viver de bem com a vida? O egoísmo é nada mais, nada menos que uma pessoa pensar mais em si mesma do que nas outras pessoas. Isso pode ser até considerado algo comum, até porque todo mundo pensa em si mesmo. Hoje eu recebo aqui no Estilo de Vida, como toda quinta-feira, o psicólogo Amon Alencar, que vai tentar desvendar com a gente esse mistério que é o egoísmo, né, Amon? Bom dia. Bom dia, Carla. Seja bom dia a bem-vindo. todos. Muito obrigado. Novamente ao Estilo de Vida. Mais uma vez a gente discutindo assuntos tão pertinentes ao comportamento humano. E por que não o egoísmo, já que a gente falou de tantos assuntos interessantes, e o egoísmo não menos, ele nada mais é do que uma estrutura do comportamento, ou mesmo um comportamento desenvolvido que não nasce com a pessoa, ele é desenvolvido ao longo da história de vida de cada um. Então o egoísmo, dependendo de como foi a vida, a educação, ele pode ser mais ou pode ser menos aparente, presente numa pessoa? A estrutura egóica, geralmente ela é estruturada na primeira infância, em geral. É quando a criança vai começar a ter os limites, né? O que ela quer, o que ela deixa de querer. É importante o ato de dizer não. Algumas correntes da psicologia combatia muito. Eduque o seu filho sem dizer não. Mas criou uma estrutura completamente egóica. Por quê? O camarada era completamente egoísta, porque tudo era dito sim. Então ele não sabia dizer não. E a sociedade, ela não é permissiva como os pais. Ela é castradora. Ela pune as pessoas, ela limita as pessoas, ela não permite que as pessoas alcancem o que elas buscam para a vida. Então isso começava a criar vários problemas, vários transtornos, até mesmo psicológicos, né? em alguns seres humanos. E essas características foram observadas que não estava sendo muito correta. Então era importante a gente também dizer não. E hoje a psicologia já vem batendo nessa tecla. Amar também quer dizer não também é um ato de amor. Então é uma estrutura interessantíssima, porque nós mesmos já cometemos esses erros. E tudo começa na infância, na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos de idade. Quando a criança quer o seio materno, ela tem que ter a hora de ter o seio materno. Um exemplo bem clássico, você quer ver a criança chorar o tempo inteiro, é toda vez que ela chorar, você pegar do berço e dar o seio para ela mamar. Então ela vai associar sempre o choro ao seio. Quando a criança estiver chorando, pegue do berço, brinque com ela, para depois dar de mamar. Porque você tem que primeiro acalentá-la. Ela tem que parar de chorar antes de mamar. Porque se ela associar o choro ao seio, nós já temos um pequeno probleminha. Um certo estímulo aí. Exatamente. Aí a criança vai crescendo, passa dessa fase do seio, aí vem a outra fase da brincadeira com os demais, né? Tudo ela quer e o outro tem que dar. Dá porque ela é mais nova. Dá porque ele é menor. Não vá brigar com ele porque ele é menorzinho. Não, empresta para ele. E sempre ele vai recebendo, E no momento em que ele não puder receber, tem um outro problema instalado. Então, a estrutura do egoísmo, ela vai formando dessa forma. Qual a maneira de nós tentarmos diminuir isso daí? É fazer com que ele entenda o outro. Por exemplo, o seu filho está chorando querendo a bola do colega. Qual era o certo? É chegar para o seu filho e dizer: não chore que a bola é dele, acabou.
Mas o que acontece? Empresta pro coleguinha, ele tem que se tornar generoso. Não, a mãe vai comprar um pra você. Ou então, não deixa que essa aí é feia, a mamãe vai comprar uma mais bonita. Isso daí é pior ainda, né? Com certeza. Então eu vou ter uma melhor que a tua. Então já começa a reforçar. Então é uma estrutura que é muito complicada e ela vai se formando ao longo de pequenos detalhes. E a criança vai tendo entendimento sobre isso. A criança entende a vida de uma forma diferente do adulto. O adulto, ele é prático. A criança chora, ele quer resolver o choro, então ele tem que dar o presente, ele tem que dar o brinquedo, porque ele não quer chateação. Né? Que tudo tão corrido. Exatamente. Então, educar requer trabalho, requer paciência. E hoje as pessoas não têm mais. Manda para a escola resolve, eu não quero nem saber. Eu sempre falo da educação de tempo integral. Isso é importante hoje em dia, porque no dia a dia dos pais, os pais querem só curtir os filhos. Então, educar dá trabalho, dá dificuldade, dá problema. O filho fica com raiva do pai em pequeno momento ali, e o pai não tem paciência de trabalhar essa relação com o filho. Quando eu digo pai e filho, eu estou falando no geral. Mãe, filho, todo mundo. Então é essa estrutura que a gente tem que parar de reforçar, né? O egoísmo. Então a criança egoísta, ela passa a acreditar que tudo ela tem direito e que ela tem que receber tudo para si. E o mundo passa a girar em torno dela. Então isso é uma estrutura muito ruim, porque o mundo não gira em torno dela. O Sol está lá em cima e todos os planetas estão em torno do Sol e não em torno da pessoa. Então, no momento em que ela descobre que realmente a vida não faz com que ela melhore, ela começa a brigar com todo mundo ao redor. E ele começa a ser melhor, ele começa a ser melhor do que os outros, mais competitivo, mais agressivo, o pensamento dele sempre é o melhor, sempre ele tem razão. Também ele é super, ele chega agitando em todos os lugares, ele é muito extrovertido, mas é complexo essa estrutura do egoísta. Em relação a essa questão, é engraçado a gente compreender e é importante a gente parar para pensar no nosso próprio comportamento. Todos nós somos egoístas, sim, todos nós somos. Mas a nossa sociedade é uma sociedade diferenciada, que só quem é generoso é que é bonzinho. Então tem esse pensamento, não, ser egoísta é errado, você tem que ser bonzinho, você tem que ser bacana, tem que ser um cara legal. Mas o cara legal tem inveja do egoísmo, do egoísta. Porque o egoísta diz não e vai curtir a vida. E aquele que é generoso, não. Ele tem medo de curtir a vida como egoísta. Porque ele se preocupa demais. Porque ele se preocupa com tudo que está acontecendo. Então existe uma estrutura melhor? Não, existe um equilíbrio. Então as pessoas normais, ela tem que ter um equilíbrio, tem que ter um meio termo. Ela não pode ser 100% egoísta, assim como ela não pode ser 100% bonzinho, generoso. Ah não, eu vou ser generoso. Aí vem uma hipocrisia da nossa sociedade. Muitas igrejas pregam essa prática do ser bonzinho. Não, tem que dar, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser assado. Senão você não vai para o céu. Então quer dizer que se não existe a relação do céu e inferno, você não precisa ser assim. Então você só precisa ser assim porque senão você não vai para o céu. Então de fato sempre tem um reforço. Então você não é bonzinho por si só, você é bonzinho por uma condição. Então todas as relações nossas, elas são galgadas em termos de interesse. Eu sempre digo isso, porque eu sempre tenho um interesse em manter uma relação com alguém. Egoísta ou não, ele tem que ter um interesse. Então, se for um egoísta com um bonzinho, eles vão ter interesse de se completar. O egoísta de se sentir reforçado, porque o bonzinho vai se anular. E o bonzinho vai ter a proteção do egoísta. Ou seja, eles vão estar sempre juntos ali, caminhando lado a lado. É complicado a gente compreender esse processo. E onde ele começa? Na infância. Como é que a gente identifica esses nossos comportamentos? Tudo vem através do sofrimento.
Você ser bonzinho demais, muito permissivo, tudo você diz sim, se prejudica para ajudar os outros. Isso não é saudável. Tem transtornos emocionais que você vai carregar. É importante você aprender a dizer não. Olha, até aqui eu posso, daqui para lá não dá, né? E você tem que dizer não. Ah, mas você não pode dizer não. Por que você não pode dizer não? Tem que fazer essa pergunta a si mesmo. Certo. Por que você não pode dizer não? E tipo assim, Amon, como que a gente pode classificar o egoísmo? Qual o egoísmo normal? E tem também aquele egoísmo assim que já é muito exagerado, que já é aquela pessoa muito, extremamente egoísta. Essa linha que a gente conversou, né? Você se coloca em cima de uma linha onde você sabe o que é seu e o que é do outro, perfeito. Então eu tenho que primeiro reconhecer o espaço do outro. O egoísta, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então é por isso que ele é egoísta. Ele vai sempre se ver numa condição unilateral. Eu sou eu e acabou-se. Vamos lá para a infância. Exatamente. Vamos lá na infância. Quando uma criança olha uma outra numa cadeira de roda, ela se compadece da situação. Esse é o pensamento normal. A criança, ela se coloca no lugar do outro e diz, nossa, olha, o coleguinha é dodói, né? O coleguinha não consegue andar. Poxa, por que o coleguinha não consegue andar? Então ele vai indagar a mãe, e a mãe, ou o pai, vai começar a conversar sobre aquela criança. Mas ela fica sensibilizada por aquilo. Já o egoísta, não. Ele não consegue se colocar naquela situação, mesmo ainda criança. Nem se ele olha e o problema é dele. Se ele é daquele jeito, eu nem ligo. Ele vai... Por quê? Porque ele aprendeu a olhar para ele mesmo. Então é quando você percebe que o seu filho é egoísta. Então aí você já tem que começar a estar trabalhando isso nele, quando ele não consegue se colocar no lugar do outro. Quando a gente cresce, nos tornamos adultos ou jovens adultos, nós estamos em relações com os outros. E essas relações é que vão estruturar esse comportamento. Uma vez que eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não consigo ter essa ligação de generosidade, vamos dizer assim. Não que ser generoso seja ruim, ou ser egoísta seja ruim. Ser demais generoso, um exemplo de egoísmo. Quando você vai prestar um concurso público, o que você faz? Você quer que todo mundo passe? Seria muito bom, mas você quer estar entre os primeiros. Por quê? Uma vaga é sua, isso é um pensamento egoísta. É ruim ou não? Dentro da nossa sociedade é um pensamento bom. Se você vai vender um produto, por exemplo, você é o vendedor, você quer que você seja o vendedor daquele produto. Então você vai fazer de tudo para vender aquele determinado produto. Então você vai pensar, não, o outro está precisando mais do que eu. Vou deixar vender no meu lugar. Então quer dizer, não existe isso. Isso é hipocrisia. Ah, eu vou dar, não. Você só dá a vez para o outro se você tiver algo melhor ou se já tiver com as suas necessidades satisfeitas. Aí sim. Mas primeiro você vai pensar em você mesmo. Então não existe essa questão de dizer, não, eu não sou egoísta, né? Ah, eu compartilho. Ok, você compartilhar é maravilhoso. Ah, eu empresto meu carro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você empresta o seu carro, mas se quebrar o seu carro, você vai ter como ajeitar o seu carro. Se você não tiver como ajeitar, você não vai emprestar o seu carro. Porque se quebrar, a pessoa não vai ajeitar. E a gente sempre... Quem tem esse costume de ser muito generoso, digamos assim, eu já ouvi pessoas falando, o fulano não tá nem aí pra nada dele, ele não tá nem empresta pra todo mundo, se quebrar, quebrou e tal. Então já causa uma coisa negativa para aquela pessoa que é generosa demais. Exatamente. E já o egoísta não, ele tem cuidado com as coisas dele e tal, então é meio controversa, né? Exatamente, e é uma posição complicada que a própria sociedade impõe a gente, né? Isso não é uma coisa que aconteceu lá atrás, vem acontecendo o tempo todo e vai piorar cada vez mais se a gente não der um freio em observarmos os nossos comportamentos. Então, qual é a estrutura natural? Um grande exemplo que eu citei agora foi o carro, né? Alguém pede o carro seu emprestado. Ok, você vai usar o carro? Vai, tome cuidado, assim, assado, use o carro. Quebrou, da próxima vez não usa o carro. Você está compreendendo? Então, a generosidade, ela tem limite. O problema é que
aqui no nosso Amazonas nós temos uma expressão muito engraçada, que é a palavra leso, né? O cara é leso, né? Então essa expressão, ela monta exatamente o que é ser generoso. Na verdade, uma pessoa egoísta, quando ela não tem nada, ela passa a ser uma pessoa invejosa. Então, se ela é invejosa, muitas vezes ela não vai ter cuidado com o que é do outro. Então, o bonzinho vai emprestar e com certeza ele não vai ter cuidado. Porque primeiro não é dele, segundo ele não tem condições de comprar o igual. Então, ele é leso porque me emprestou. Olha a expressão como é engraçada, né? Mas a população usa essa expressão. E é assim que funciona. Se você for bonzinho demais, generoso demais, vai lá que o fulano é leso, pega lá com ele. É assim que as pessoas tratam umas às outras. Então, não existe uma forma, existe uma maneira de você lidar com os outros. Em saber até onde você pode ir e como você pode ir. Então, a diferença é essa. É você dizer, até aqui deu, bacana, além daqui não dá. Vamos entender o processo. Ser egoísta, então, mas se eu disser pro egoísta que eu não vou emprestar para ele, eu vou ser igual a ele, e qual é o problema de ser igual, de também ser egoísta? Mas aí eu não vou pro céu, então aí já é um outro problema. Né? Certo. Bom, e tem também, você citou aí essa famosa expressão amazonense, que é o leso, que você citou a questão também do exemplo de emprestar e tal. E quando acontece de não emprestar, de negar, a pessoa já se torna ruim. Ruim, péssimo. É ruim, a pessoa é ruim, ela não empresta porque ela é ruim. Sim. Mas não é bem assim que funciona. Existem pessoas que passam a vida inteira dizendo sim, 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 sim. No primeiro não que ela disser, pronto, acabou todas as relações, o egoísta vai se sentir ofendido, não vai querer mais atender às tuas solicitações quando você precisar, porque em toda a tua vida você disse um não para ele. Então acaba todo e qualquer tipo de relação, seja ela qual for a relação. E também isso é bem das pessoas, é bem do ser humano sempre tomar para si mais as coisas ruins do que as coisas boas. Você pode ter passado 30 minutos falando uma coisa boa para alguém, mas se você passou 2 minutos falando uma coisa ruim, ela vai absorver muito mais a coisa ruim do que a coisa boa. Vamos diminuir esse tempo para uma palavra, né? Você passa a vida inteira com uma pessoa. De repente, uma palavra muda tudo. Muda tudo, muda todo o contexto. Por quê? Porque ele não é mais o que ele era. Ou ela não é mais aquilo que ela era. Então, essas estruturas do que você está falando são posições egoístas. Ou você se comporta como eu quero, ou você não vai suprir a minha necessidade. E aí, como é que fica essa situação? Até porque as mudanças acontecem na vida, então as pessoas vão evoluindo, enfim, e o outro tem que aceitar, né? Sim. Não ter aquele pensamento egoísta de não, se você não ficar do jeito de antes, não funciona mais. Sim, sim. O ser humano, ele está sempre se envolvendo dentro das suas redes de relações. E a gente tem que se adaptar a cada relação e saber evoluir junto com as relações. Os seres humanos crescem, os seres humanos se desenvolvem, eles seguem em si mesmo, eles se transformam. É uma verdadeira metamorfose. Então, o que você pode fazer dentro desse contexto é exatamente entender o outro, tentar se colocar no lugar do outro. A sua ideia, ela nunca vai ser verdadeira e absoluta. A verdade sempre tem dois lados. O verdadeiro, o falso. Né? A minha verdade, a sua verdade, é sempre isso que eu digo. Elas têm duas verdades. Então, no momento em que você passa a ter o pensamento egoísta de que a sua verdade ela é absoluta, você com certeza vai ter complicações dentro das suas relações. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, compreender que o outro também tem erros, tem necessidades, tem ansiedade, esse comportamento vai ficar complicado para você administrar.
você começa a tentar mudar as suas atitudes porque a do outro está mudando. Mas é evolução, nós temos que evoluir nas nossas atitudes, dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso comportamento. O egoísta, ele não deixa a pessoa se desenvolver. Ele sempre está buscando um porquê ou uma necessidade dele e não do outro. Isso é que complica as relações. Quando só eu tenho necessidade, você me segue se você quiser, senão fica aí. Então a necessidade é só minha. Não, a necessidade é compartilhada. Um casal, por exemplo, quando eles estão namorando, aquela coisa no início, é tudo muito lindo. Todos dois compartilham. Vamos jantar? Ah, não sei. Vamos comer pizza? Não, vamos comer um sanduíche. Ah, não sei. O que você quer? Aí quem tem que escolher é um dos dois, né? Mas depois não, vamos fazer isso? Não, não quero. Ah, então eu vou sozinho. Quer dizer, muda o processo. Vocês não conseguem conversar, vocês não conseguem sentar e dizer, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Ah, não sei, eu queria fazer isso. Então tem que achar um bom senso entre os dois. Tem que ser compartilhadas as decisões, porque senão não vai ser o casal, começa a ser um egoísta, né? É aquela questão, o egoísta e o bonzinho. O bonzinho começa a ir atrás, o generoso. Não, ele tem razão, deixa eu ir com ele. Ah, não, ele tem razão. Mas um dia o generoso também vai cansar, porque ele sempre está pondo panos quentes, sempre dando panos quentes. E aí, como é que vai ficar? É verdade. Amon, o egoísmo, assim, de forma extrema, ele pode desencadear alguns transtornos mentais, psicológicos? Sim. Nós podemos citar aí o próprio TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, outros transtornos da personalidade como a agressividade, pessoas que não, com pouca tolerância, que é o caso do egoísta, ele tem pouca tolerância, ele não consegue ouvir o não e ficar por isso mesmo. A última palavra tem que ser dele. Olha, eu tenho que dizer a última palavra. Por mais que eu esteja errada, mas você tem que calar-se diante da minha palavra, porque ela é a última. É porque existe aquela dificuldade de aceitar, né? A aceitação do novo, da mudança, diferente, ela é muito difícil, né, de aceitar. Tem isso também. E eu acho que a grande chave dessa questão, dessa entrevista, aqui, desse tema que a gente escolheu, do egoísmo, é tentar achar o equilíbrio. Ser egoísta, por tudo que a gente já conversou aqui, já deu para entender que é normal e que é até bom para a vida, né? Sim. Um toque de egoísmo não faz mal a ninguém. A ninguém. Mas busca o equilíbrio. E eu acho que essa é a pergunta-chave, Amon. Como buscar o equilíbrio? Como o Dr. Wilson falou sobre a observação de si mesmo no primeiro bloco. Como buscar, como fazer essa autoobservação? Uma vez eu atendi um paciente, ele sentou na minha frente, passou alguns minutos, ele olhou para mim e disse assim, doutor, eu queria que tivesse um remédio para curar tudo isso que eu estou sentindo. Mas na verdade não tem um remédio para curar tudo isso que a gente sente. Tem fármacos que aliviam as dores, sim. Tem fármacos que aliviam dores, sintomas, mas a verdadeira dor do existir é essa. Então você tem que administrar essa dor. É saber como você pode desenvolver determinados comportamentos. É observar o que você está fazendo, é a autoavaliação, é ver os sinais, como eu sempre digo, das pessoas ao redor. As pessoas sempre estão te sinalizando alguma coisa. Olha, tu tá assim, olha, tu tá assado. Para de achar que você é dono do mundo, dono da verdade, e que as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Isso te traz sofrimento. É preciso que você aceite o outro como ele é também, mas você tem que saber equilibrar as relações. E esse equilíbrio vem de dentro da gente. A partir do momento em que você aceitar as suas angústias, as suas vitórias, as suas virtudes, as suas falhas, você muda tudo. Você muda esse contexto, você muda esse processo, você muda como um todo. Acontece esse equilíbrio naturalmente. Por quê? Você está se aceitando. É gostar mais de você mesmo.
é ser um tanto quanto egoísta, sim, nesse ponto. Quando você gosta de você, fica mais fácil você se colocar no lugar do outro e sair daquela relação. Existem pessoas que se colocam no lugar do outro e passam uma semana chorando. Ai, porque a vida do outro é pior do que a minha. Não, não é isso, né? Pelo contrário, isso também é uma patologia, isso te leva à depressão. É preciso que a gente mude esse pensamento, é preciso que a gente mude as nossas próprias ações e o gostar de nós mesmos para que a gente possa gostar mais do outro. Tá certo, então bom, com essa mensagem final maravilhosa eu encerro mais essa entrevista, Amon. O papo foi maravilhoso. Quinta-feira que vem tem mais, a gente está bolando um assunto bem legal para a semana que vem, né, Amon? Mas assim, palavra-chave sempre é o equilíbrio, né? Em tudo Sim. na vida, com o egoísmo não é diferente. Um toque de egoísmo não faz mal a ninguém, faz até bem, mas você tem que se botar, se colocar no lugar do outro, sim. É importante. Sempre. É importante para você entender, para você ver lá na frente, porque às vezes a gente está com uma ideia tão fixa que a gente fica assim e não consegue olhar nem para um lado nem para o outro. Tá com aquela ideia fixa que é aquilo e é a única verdade e você não consegue enxergar lá na frente. Se você tiver essa capacidade de enxergar lá na frente, se colocando no lugar do outro e vendo os vários ângulos da determinada situação que você está vivendo, acho que você vai poder tirar conclusões melhores do que você só ficar assim, na sua verdade absoluta, sem querer ouvir, sem querer se colocar. Sim, né, com amor? certeza. É bem por aí, né? Sim, esse ponto de equilíbrio, é como eu falei, vem de dentro da gente. E olhar para o outro e reconhecer aquele outro como um ser humano igual a você, como um semelhante seu, isso é que é importante. Isso vai desenvolver as tuas relações contigo mesmo e aí a tua relação com o outro vai ficar muito mais simples. Agora, quando você não reconhece as suas falhas, quando você não reconhece os seus defeitos, você começa a querer ver isso nos outros e a tolir as suas relações com os outros. Que os outros são menos e você é mais, e isso sim vai te trazer problema. Hoje não, você ainda é jovem, mas no futuro, quando você tiver seus filhos e você se vê numa casa sozinha, sem ninguém, vá a fundo, busque saber por que você está ali sozinho. É a questão do ninho vazio, que os jovens adultos, ou os adultos, ou a terceira idade, sofrem muitas vezes. É aquele filho que vai, mas não volta. Por que ele não volta? O que você fez durante a sua vida? O que você cativou? Volta aí a citar Pequeno Príncipe, né? Leia um Pequeno Príncipe que você vai ver. É preciso cativar o outro e você é responsável por aquilo que você cativa. Isso é uma estrutura não do ser bonzinho, mas apenas de querer cativar um ao outro. Não é para você ser permissivo demais, mas você saber como cativar as pessoas e até onde você pode ir cativando as pessoas. Dizer não é importante, aprenda e é necessário. Verdade, boa sorte a viu? todos. Bom, papo maravilhoso. Espero que a gente tenha ajudado você que está passando por algum problema, que dê para ter tido um norte assim com o que a gente Sim. conversou aqui, né, amor? A gente não sabe da dificuldade que quem está do outro lado está passando, mas eu tenho certeza que uma palavra assim sempre ajuda, muda o roteiro. Muda né? o roteiro. Então é isso. Essa foi a entrevista de hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, amor. Quinta-feira que vem ele volta com outras dicas maravilhosas, assim como hoje, viu? Obrigada, até a próxima. Obrigado, Carla. Um abração a todos que nos assistiram e boa sorte. Continue treinando que vocês vão conseguir ser pessoas melhores do que são. O número de contato, se você quiser conversar com a Amon Alencar, sempre passa aqui no rodapé do vídeo, tá? E você pode entrar em contato, né, amor? Com certeza, estamos sempre à disposição. Tá certo, obrigada. E o Estilo de Vida vai para o intervalo agora, viu? Daqui a pouco a gente vai voltar com muito mais informações, orientações para você, as notícias do dia e muita animação para que a vida fique mais leve, mais bonita e que você possa viver de bem com a vida, viu? Até já!